Meu nome se chama Bárbara Braz, pode me chamar de Bárbara, professora, do que vocês quiserem, não tem muito problema quanto a isso. Você é a professora de redação de vocês durante esse ano, né? Então, qualquer dúvida, a gente vai ter os corretores também. Creio que ao longo, acho que dessa semana, somente porque eu já vou passar um texto para vocês escreverem, vocês já vão conhecendo, né, os corretores, mas caso, né, vocês queiram ter alguma dúvida, estiverem escrevendo o texto de vocês, quiserem falar comigo, pode mandar mensagem pelo WhatsApp. Eu estou lá no grupo, acabaram de me colocar lá no grupo, então o acesso está livre, assim, não tem muita questão. Se eu não responder na hora, porque, enfim, demandas da vida, né? Mas assim que eu pegar o telefone e estiver disponível para responder, eu respondo, não tenho problema algum quanto a isso. Espero que seja um ano bem produtivo, tirem dúvidas. Já começo, né, a aula de hoje, já puxando, não puxando a orelha porque vocês não fizeram nada, mas reforçando a importância de vocês começarem a produzir os textos. Eu sei que a questão da redação é algo que demanda tempo, né? E por muitas vezes a gente acaba dando prioridade, talvez, a outras disciplinas e deixando as aulas de redação apenas para serem assistidas, mas não serem praticadas. Mas eu já reforço de antemão, mesmo que vou passar a aula de hoje, né? A aula de hoje vai ser bem introdutória, só para vocês terem noção do que é a redação do Enem, né? E do que a gente vai trabalhar ao longo de todo esse ano letivo. Mas não tenham vergonha, porque eu não tenho muita noção, essas aulas introdutórias ainda não estão me ensinando o que é a redação do Enem, o que é o texto tentativo argumentativo. Não tenham, não levem isso para vocês. É importante que vocês comecem a escrever desde agora, porque é com a prática que a gente vai conseguir a perfeição, né? Com a prática de vocês estarem aí escrevendo cada vez mais, a gente e os corretores vamos conseguir enxergar onde a gente precisa trabalhar, a gente precisa melhorar. Então, o texto de vocês acaba realmente sendo um diagnóstico para as aulas da gente. Então, enfim, vamos lá, né? Eu coloquei redação do Enem, e fiz um paralelo, né, com aquele, não sei se considera meme hoje em dia, mas que todo mundo utiliza, né, que é do Globo Repórter, né, o que é, como vive e como se reproduz. Então, a gente vai entender, né, como realmente funciona qual é o tipo textual que a redação do Enem solicita, porque não é só chegar lá e ter um tema e a gente escrever livremente, a gente tem sim um tipo textual, né, um gênero textual a realmente a seguir e também entender quais são os modos, né, que a gente chama de competências do Enem, que vai ser a forma como vocês serão avaliados. Então, vamos seguir. Então, aí a gente tem, né, o texto dissertativo argumentativo, que é o gênero textual que a gente vai estudar. Todo esse ano vai ser o gênero textual que a gente vai se basear, até porque é ele que vocês precisam escrever. Infelizmente, o Enem, né, não permite que sejam feitos outros tipos de produções, então não tem como vocês escreverem um poema, mesmo que, por exemplo, o tema esteja lá, vocês façam um poema argumentando dentro daquele tema, não tem como. Não tem como vocês fazerem uma carta pessoal, ou um relato, um texto opinativo, um texto de opinião, enfim, não tem como, tem que ser um texto dissertativo argumentativo. Mas aí o que é, né, esse texto dissertativo argumentativo? E qualquer dúvida, vocês vão colocando no chat, porque como eu estou presa aqui nessa tela, no final eu tento fazer a rodada de dúvidas. Pode ser? Então, o que seria, né, o texto dissertativo argumentativo? A gente pode pegar esse texto dissertativo argumentativo e dividir em dois lados. O primeiro seria a ideia de dissertar, que está aí na bola azul, e o segundo seria a ideia de argumentar, que está aí no rosa. Mas aí a gente olhando parte por parte, né? Como diria Jack. Dissertar seria explicações,
análise, interpretação do tema e exemplificações. Mas o que é isso? É a parte que a gente realmente apresenta para o nosso leitor, a gente disserta, a gente expõe aquele tema. Então, se a gente tem um tema que fala sobre, deixa eu pensar, a questão que foi o tema do Enem do ano passado, é o estigma relacionado às doenças mentais, né, na sociedade brasileira, se eu não me engano. Então, é um momento que a gente vai apresentar para o nosso leitor o que são essas doenças, quais são as características. A gente também pode entrar aí na parte onde a gente traz questões da legislação, todas essas informações que contribuem para a gente explicar e informar o que significa aquela temática geral, entra na parte de dissertar. Então, se a gente tem aí um tema que fala de desigualdade social, um tema que a gente fala, vamos supor, de educação, pronto, de educação, eu posso trazer o que é que a Constituição de 1988 fala sobre educação. O que é que a BNCC, que são as legislações, né, voltadas para a educação, o que dizem esses documentos oficiais, o que é educação. Então, é só a parte que a gente realmente apresenta. E para isso a gente precisa o quê? Interpretar aquele texto. No momento que a gente interpretar aquele tema, desculpa. No momento que a gente chega lá na prova do Enem, com muita tranquilidade, respira, se acalma, lê lá a proposta do tema, aí a gente pega e no finalzinho vai ter lá, produza um texto dissertativo, argumentativo, sobre a pegar aquela ideia, o norte, né, o assunto central daquele tema, daquela proposta que o Enem está passando para você, e a partir dali a gente vai apresentá-lo na nossa redação. E é aí que a gente entra, né? Todo um processo de análise para a gente entender o que a gente quer mostrar para o leitor, porque no momento que a gente também seleciona aqueles argumentos, a gente já está mostrando um pouco do nosso ponto de vista, né? Porque se eu quero mostrar os problemas da educação, eu posso selecionar informações, né, legislações ou fatos cotidianos que realmente se relacionam com aquele tema, que demonstrem o meu ponto de vista. Então, dissertar envolve isso. Voltou? Tá funcionando? Porque ficou pretinho aqui para mim. Deixa eu ver. Acho que tá, né? Tá? Então, já argumentar, né? Que seria o outro lado, corresponde a gente opinar, a gente refutar, corresponde a nossa tese, corresponde a gente defender. Porque o Enem, ele não quer que vocês cheguem lá, produzam uma redação, que só falem e expliquem o que é tal coisa. Por exemplo, as doenças mentais é isso, a educação é isso. Não, eles não querem isso. Eles querem saber o que fulaninho de tal pensa sobre educação. O que você pensa sobre educação. E para isso a gente tem que ter um ponto de vista, né? Então a gente tem aí um ano inteiro para vocês lerem jornal, irem realmente desenvolvendo esse processo argumentativo, desenvolvendo o que vocês acham sobre determinados assuntos. Porque vocês vão precisar mostrar isso na redação. Isso corresponde ao que a gente resume de tese, é que vocês construírem uma tese sobre isso. Então, se, por exemplo, a gente tem uma redação lá que fale sobre as novas configurações de trabalho no século XXI. Um ponto de vista meu é que essas novas configurações de trabalho da atualidade não apresentam, são formas de trabalho informais que não apresentam benefícios trabalhistas, né, por conta dessa informalidade. Isso é um ponto de vista, isso é uma tese. Então, vocês vão ver aqui muito, principalmente na próxima aula, que é de introdução, eu vou explicar, me debruçar mais sobre esse ponto da tese, e vocês vão perceber como a gente vai a todo momento, literalmente a todo momento, assim, quando for falar de desenvolvimento,
quando for falar de conclusão, a todo momento a gente vai voltar à tese, porque a redação de vocês não pode de jeito algum continuar apenas nessa apresentação, nessa explicação do que é o tema. Vocês precisam pegar aquele tema e realmente desenvolvê-lo para mostrar qual é o seu ponto de vista. Então, qual é o que você pensa? Qual é o seu posicionamento sobre a educação brasileira? O que você acha que causa o problema da educação brasileira na atualidade? Ou o tema do Enem do ano passado, que era o estigma, né, das doenças mentais. Você olhar para o tema e pensar qual é a causa desse problema. É justamente esse questionamento que vai fazer vocês conseguirem ali pensar no ponto 1 para vocês desenvolverem a argumentação de vocês. E aí, a partir dessa argumentação, né, a gente vai realmente opinar, refutar e defender. Então, eu vi agora aqui no chat que eu consegui abrir, refutar seria rebater, exatamente. Porque, assim, quando a gente está, por exemplo, em um debate, vamos supor, a gente pode apresentar opiniões e depois refutar, né, literalmente rebater aquela opinião. Por exemplo, eu acredito que a educação brasileira tem alguns problemas, mas aí eu posso trazer um contexto, por exemplo, algum exemplo na minha produção, que mostre qualidades, né, de educação brasileira ou de outros países que têm uma educação, digamos, como exemplar, né, lá os países da Europa, por aí acima, onde não há. Voltou? Voltou? E minha internet tá boa, viu? Hoje eu não tive problema nenhum, né? Até nessas chuvas, a internet estava, tipo, topíssima. Voltou? Agora direitinho, vocês estão me escutando? Tá. Então, você refutar é uma estratégia. A gente vai se debruçar um pouco mais sobre quando a gente for falar sobre as estratégias argumentativas, né, para a produção do desenvolvimento, do parágrafo de desenvolvimento. Mas seria realmente você trazer uma opinião talvez contrária à sua, para você refutar e você rebater aquele argumento. Então, você pode trazer pontos de vistas positivos ou talvez negativos e você deve rebater aquilo e mostrar, olha, isso aqui seria o ideal, mas é o que acontece, é isso na atualidade. Ou você poderia fazer o oposto, né? Mostrar, trazer características positivas, não, características negativas e dizer, olha, é assim que acontece na realidade. Então, você pode criar esse jogo aí no seu desenvolvimento, você refutar algo que você trouxe. Mas aí são estratégias que a gente vai trabalhar um pouco mais. Mas aqui é só para vocês terem realmente essa ideia, essa noção ampla do que é o texto dissertativo argumentativo. Então, assim que eu terminar a aula de hoje, eu vou passar para vocês o tema da redação da semana. Escrevam, mesmo você estando com essa ideia muito preliminar, muito inicial, porque a gente precisa trabalhar isso ao longo do ano. Vocês não podem começar a trabalhar isso apenas, sei lá, em junho, julho. Não, a gente começa a trabalhar de agora e vai aprimorando com o passar do tempo. Mas é só para vocês tentarem já, né, nessa produção dessa semana, irem explorando esse ponto, né, de que não só apresente o tema já adiantando para vocês, vai ser o lixo e a sociedade de consumo no Brasil. Então, vocês não podem só ficar falando, o lixo é isso, a sociedade de consumo é isso. Não, vocês precisam falar qual é a relação da sociedade de consumo com lixo. Será que a sociedade de consumo aumentou os índices de produção de dejetos poluentes na atualidade? Tentem criar um ponto de vista, tentem defender algo que vocês acreditem, né?
em relação a isso, pensem em tema e aí, que consumo contribui para o aumento do lixo. Então, é tentar realmente olhar para o tema e não só querer apresentá-lo, mas querer dissertar, argumentar, né? E realmente se aprofundar e argumentar e defender um ponto de vista. Ok, prof, como vamos te enviar? Então, eu vou conversar ainda com os monitores. Provavelmente a gente pode criar um sistema de e-mail, né, porque fica mais organizado, para a gente ter uma listagem corretinha ali, conseguir ver como os alunos enviaram. Provavelmente vai ser pelo e-mail, mas eu vou conversar com os monitores, com os corretores, desculpa, porque vai que eles têm uma ideia mais interessante, mas será por lá. E aí a devolutiva, eu converso também com eles, porque quando eu era trabalhadora, eu gostava de enviar essa redação por e-mail, porque eu acho que fica organizado para os dois lados. Mas vocês também podem, obviamente, entrar em contato com a gente por WhatsApp. Mas aí eu informo tudo direitinho, tá? Não se preocupem quanto a isso, vocês vão ter um prazo justo para escrever e vocês vão ter conhecimento direitinho por onde será para enviar, tudo mais, certo? E aí a gente passa, né? O texto dissertativo argumentativo, além daquela característica de ter que apresentar o tema e ter que argumentar, ele também ele tem uma estrutura fixa, que é ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Aqui a gente vai trabalhar com a ideia de fazer 2 desenvolvimentos, porque o texto fica mais organizado, sabe? Mas aí a gente vai ter uma aula só sobre desenvolvimento e a gente vai discutir com muita calma, né? Por que 2 desenvolvimentos? Qual a relação desse desenvolvimento com a tese, que eu já falei aqui, né? Que a tese vai ser o norte do texto de vocês. E aí a gente tem introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. De maneira bem basilar, já que a gente vai ter cada aula para cada parte do texto dissertativo argumentativo. Mas a introdução, como o próprio nome diz, é a matriz textual, pois apresenta um plano de texto de forma sintética. Então, na introdução de vocês, tem que ter a tese, que é o que vocês vão defender. Então, vocês lá no finalzinho da introdução coloca: portanto, é válido analisar as consequências dessa problemática, é válido analisar as causas, é válido analisar a relação do lixo com o autoconsumismo na atualidade, enfim. Vocês precisam aí apresentar, né, o tema, e aí também nessa parte que a gente entra com aquelas características muito comuns, né, de a gente colocar um filme, alguma série, alguma música, para fazer aquela introdução, né, fazer aquela contextualização do tema. E aí uma parte do texto dissertativo argumentativo bem livre, assim, vocês podem explorar bastante. Tem o desenvolvimento 1, que é a expansão das ideias com a defesa do ponto de vista. Então, aquele ponto de vista que a gente deu uma apresentadinha na introdução, a gente vai começar a se aprofundar no desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Mas aí a gente vai trabalhando isso com calma, tá? E desenvolvimento 2, eu só coloquei 2 características do desenvolvimento. Não quer dizer que no desenvolvimento 1 vai ter o ponto de vista e no 2 vai ter as estratégias. É só porque eu queria me lembrar de que a gente vai ter 2 aulas separadas sobre isso. Uma aula vai ser só sobre o que deve ter no desenvolvimento, né? Quais são as características do parágrafo de desenvolvimento. E a nossa segunda aula, que vai ser logo em seguida, quais as estratégias argumentativas que a gente pode utilizar nesse desenvolvimento, né? Causa e causa, consequência e consequência, enfim. Tem várias estratégias que a gente também vai ver. E aí, cada aluno, né, vai ter um caminho, vai ver o que gosta mais. E a conclusão tem um efeito, como o próprio nome também diz, de concluir as ideias e apresentar uma resolução. Por quê? No Enem, eles não querem apenas que vocês finalizem o texto de maneira poética, bonitinha. Eles querem que vocês façam uma proposta de intervenção. O que significa isso? Vocês criem um projeto, ou criem uma lei,
alguma coisa que seja realmente possível de ser feita, né? Que possa talvez solucionar aquele problema que você falou no texto. Então, eu posso criar uma lei que vai ser criada por fulaninho de tal, que visa trabalhar na diminuição, ou talvez um projeto de lei onde cada condomínio que faça uma coleta seletiva ganhe uma diminuição de IPTU, algo do tipo, seja algum projeto, né? E tem algumas características, a gente tem que dizer quem é que vai fazer essa proposta de intervenção, como ela vai ser feita, qual é o efeito que a gente espera, né? A gente espera que dessa forma o lixo seja reciclado, que ele vá para algum lugar, né, coerente, né, em vez de ser jogado a céu aberto e tudo mais. Mas, novamente, teremos uma aula só sobre conclusão, mas lembre-se que a conclusão do Enem, vocês já comecem tentando fazer uma proposta de intervenção, fazendo um projeto, alguma coisa que consiga, talvez, solucionar aquela problemática do tema, ok? Então, aí a gente já tem que texto dissertativo argumentativo, só recapitulando, ele tem que dissertar, no caso, apresentar, né, o tema, ao mesmo tempo que vocês têm que defender um ponto de vista. Então, vocês têm um posicionamento e vocês precisam defendê-lo durante o texto. E o texto dissertativo argumentativo também tem algumas características, que são a sua estrutura. Ele tem uma estrutura fixa de introdução, desenvolvimento e conclusão. Aqui, né, no nosso projeto, a gente vai trabalhar com a ideia de desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, porque vai ficar mais organizado e não fica aquele parágrafo enorme, né? Quando tem 3 parágrafos, fica um parágrafo do meio muito longo, que pode talvez até prejudicar a compreensão do leitor e a escrita de vocês. E aí, isso aqui eu tirei da própria cartilha do participante, aonde a gente tem, o próprio Enem diz que vocês devem olhar dessa forma. O tema, que é a proposta de redação do Enem, o tema é aquilo que o Enem vai mandar vocês escreverem. Tem a tese, que vai ser aquele recorte temático que corresponde ao seu ponto de vista. Então, se a gente tem um texto sobre as novas configurações de trabalho do século XXI, e o meu ponto de vista corresponde às problemáticas da informalidade na atualidade, da informalidade, essa é a minha tese. Eu vou falar sobre informalidade, quais são as consequências, o que aquilo causa para o trabalhador, coisas do gênero. E teria também argumentos, porque eu também não posso só falar lá o que eu penso, mas eu preciso defender. E para defender, eu preciso de argumentos, né? Talvez trazer uma pesquisa, um estudo na área, o pensamento de algum filósofo, algo que me ajude mesmo a realmente defender aquilo que eu penso. E aí a gente tem a proposta de intervenção, que é um meio de resolver o problema do texto que eu acabei de falar para vocês. Mas, novamente, não se apavorem. Eu sei que é muita informação para um primeiro dia, mas a gente, infelizmente, só tem aula de 15 dias, então eu não poderia deixar essa aula passar. Mas cada pontinho desse a gente vai desmiuçar, assim, por aulas a fio, sabe? Toda aula a gente vai trabalhar um ponto, então tenham calma. Aqui eu não vou ler, porque a gente já passou um tempinho, mas é só para vocês verem, foi só um recorte para que resume tudo que eu disse até então, e é até um recorte da própria cartilha do participante, para vocês verem que não é algo que eu tirei da minha cabecinha, é algo que realmente o Enem está cobrando de vocês, sabe? É algo que o Enem pede, não é algo que eu, Bárbara, quero que vocês façam. É algo que o Enem quer. Depois você lê com cuidado. E aí a gente entra pelas competências, mas professora, que danado essas competências. Então, no Enem a gente tem 5 competências. Essas competências vai ser a forma como vocês vão ser avaliados. Então, a gente tem cada competência ela vai ter uma característica onde o corretor vai se guiar nela, né, para atribuir uma nota que é 0, 40, 80, 120, 160 e 200, que é o máximo. Aí a soma de cada nota vai dar uma nota final, que é a sua, né? Então, aí a gente tem a competência 1, que é demonstrar o domínio. Acho que travou de novo. Não sei porque tá travando, porque minha internet é tão boa.
Tá tudo ok? Porque ficou preto aqui a tela da... Ah, porque trocou o intérprete, né? Desculpa. Então, temos aí 5 competências. A primeira competência é sobre a norma padrão, né? Tem aí embaixo, demonstrar o domínio da modalidade escrita formal na língua portuguesa. Então, a primeira competência, o corretor que for corrigir o texto de vocês vai se debruçar apenas em analisar erros de ordem gramatical, né? Erros de convenção de escrita. Então, aí eu coloquei, tirei um recorte novamente da cartilha do participante, em que eu coloquei assim, o que ele vai avaliar, né? Então, se vocês erraram a acentuação, se errou a ortografia, se errou o uso do hífen, regência, concordância, se teve um vocabulário adequado, escolha vocabular, é muito importante. A gente vai ter até uma aula mais para frente sobre essa questão, né? Porque a gente está se tratando de um exame de ordem nacional, né? Então a gente não pode utilizar um vocabulário que a gente utilizaria conversando pré-pandemia, obviamente, na mesa de bar com o nosso colega. Então, a gente tem que usar um vocabulário adequado para aquela situação sociocomunicativa, né? Também não quer dizer que eu vou utilizar um vocabulário super rebuscado, quase aquele vocabulário jurídico. Isso não é isso, gente. Pelo amor de Deus. Vai ser um vocabulário que seja compreensível, mas também não seja um vocabulário muito básico, né? Então, é realmente aquele vocabulário neutro, norma padrão mesmo. Ok? Então, a competência 1, sempre que eu falar aqui na aula, olhem, cuidado com a competência 1, corresponde aqui, norma padrão. Então, tentem acentuar, pontuar, fazer, a se adequar mesmo às regras gramaticais. E aí eu vi que apareceu na tela, né, que realmente o tema da nossa redação da semana vai ser o lixo e a sociedade de consumo no Brasil. Competência 2. A gente tem aí compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa, por partes. Que Bárbara, julgo essa competência. Enquanto eu sou corretora, né, em alguns estágios, em alguns locais que eu trabalho, eu digo que essa competência é mais complicada de se avaliar, porque ela se divide em 2 pontos. O primeiro é você realmente estar adequado ao texto dissertativo argumentativo. Então, como eu disse, não pode ser poema, não pode ser um texto narrativo, não pode ser uma letra de música, precisa ser um texto dissertativo argumentativo, onde o aluno vai ter ali parágrafos, né, que é a ordem estrutural desse texto, e vai precisar dissertar e argumentar sobre um ponto de vista. E o segundo ponto é a aplicação de várias áreas do conhecimento. E aí vocês não podem também, né, só escreverem um texto dentro do achismo de vocês. Tipo, eu acho isso, eu penso isso. Precisa ser um texto em que vocês coloquem realmente outras áreas de conhecimento para embasar o que vocês pensam. Aí entra uma citação, um estudo, uma pesquisa da área, pode ser um fato, né, cotidiano. Então, por exemplo, se a gente tem aí uma redação sobre desigualdade social, poxa, aconteceu um deslizamento de terra, uma família inteira faleceu aqui no Recife. Isso não é um retrato claro da desigualdade social no país, enquanto outras pessoas passaram essa chuva, uma casa sem uma gota de água caindo do teto, no conforto, e outras faleceram. Então, assim, vocês trazerem realmente informações de outras áreas do conhecimento. Então, se atentem na aula de geografia, na aula de história, na aula de filosofia, para vocês engrandecerem essas informações, esse conhecimento de mundo de vocês, porque tudo isso vai ser muito, muito, muito útil na escrita do texto de vocês. Então, essa competência 2, ela analisa esses 2 pontos. A qualidade desses textos que vocês trazem de fora, a qualidade dessas informações, e também analisa se vocês estão dentro do texto dissertativo argumentativo, que são aquelas características que eu mostrei agora de maneira breve, mas que eu vou me aprofundar ao longo, né, do ano com vocês. E eu vi que tem perguntas, eu vou olhar no final. Estou tentando correr aqui para a gente
fechar as 5 competências e no final eu respondo tudo, tá? Aí, novamente, né, o que avalia essa competência 2? Eu já me prolonguei falando dela, mas aí vocês têm que prestar atenção na proposta de redação e nos textos motivadores para entender o que foi solicitado, para não tangenciar ou não fugir do tema. A gente vai falar sobre isso também. Tentar desenvolver para além desses textos, né, também não se prender apenas a eles, e refletir sobre o tema mesmo, refletir e mostrar a autoria. Então, é uma competência muito ampla que realmente quer perceber desse aluno quanto ele consegue se impor perante aquele tema dentro daquele limite estrutural do texto, certo? Aqui, novamente, utilizar várias áreas de conhecimento dentro do limite estrutural do gênero, né? Vocês podem ler isso com calma. Junto com esse slide, eu vou postar a cartilha do participante, porque, como o próprio nome diz, ela é uma cartilha para vocês. Então, se vocês tiverem um tempinho, hoje ou amanhã, enfim, deem uma lida. O slide é um resumo daquela cartilha. Mas se vocês puderem ler a cartilha completa, melhor ainda, né? Aí a gente tem a competência 3, que é um complemento da competência 2. Ela busca selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Eu posso sintetizar toda essa frase em uma palavra: coerência. Porque vocês precisam ser coerentes. Não é só jogar um dado. Por exemplo, lembrei de um dado tal, vou jogar ele aqui no meio do texto. Esse dado é relevante? Vocês precisam se perguntar, esse dado é relevante para o que eu estou falando? Ele vai me ajudar a defender um ponto de vista? Ou ele vai me atrapalhar? Ele vai ficar interligado com a minha produção? E, assim, talvez eu coloquei aquele dado no desenvolvimento. Será que ele não ficaria melhor na introdução? Então, tudo isso, essa competência 3 vai buscar analisar de vocês. Como vocês conseguiram selecionar essas informações, relacionar dentro do texto, organizar, né? Saber onde colocar ali, onde era o momento ideal dela entrar, e também saber interpretar, ou seja, ler aquele dado e fazer, nossa, desse dado eu posso dizer isso. Porque não é só dizer, colocar o dado. A gente tem que colocar o dado e explicar com nossas próprias palavras o porquê que a gente está usando aquele dado. O porquê aquele dado é importante para o que eu estou dizendo, sabe? Então, tudo isso faz parte da produção, de desenvolvimento do texto de vocês. E é isso que a competência 3 visa analisar. Novamente, aí tem um resuminho, né, do que eu acabei de dizer, que é a seleção de argumentos, relação de sentido entre as partes do texto, tem sentido aquilo, né? A progressão temática, se a introdução tem uma ligação com o desenvolvimento, se o desenvolvimento tem uma ligação com a conclusão, a gente não pode ter um texto dividido em partes desagrupadas. O texto é uma unidade completa ali, ele tem que fazer sentido do início ao fim, certo? Aí a gente passa para a competência 4, né? Onde a gente tem demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Que, novamente, eu consigo sintetizar toda essa competência em uma palavra. Que é coesão. Coesão, o que é coesão? Sabe aqueles operadores conectivos que a gente utiliza na linguagem como um pois, um porquê, já que, portanto, por fim, dessa forma. Tudo isso a gente sintetiza como conectivo. São esses mecanismos linguísticos que a gente utiliza para unir uma frase com a outra, unir um período com outro dentro de uma mesma frase, ou entre um parágrafo e outro. Percebam, deem um Google aí depois, das redações de nota 1000, né, que sempre foram disponibilizadas aí para gente, pelo G1, nesses grandes portais. Percebam que todo parágrafo desses alunos inicia como conectivo. E a importância disso é tão grande que a gente tem uma competência só para analisar isso. Competência 4 vai analisar só o conectivo. É aquela competência que
Gente, a gente tem um ano para trabalhar isso. Vocês não vão perder notas por conta de falta de conectivo. Coloquem conectivo. Se tiver em excesso, se tiver errado o sentido, o corretor vai colocar. Mas não esqueçam de usar, por favor. Vão começando agora. Começa um desenvolvimento com, por exemplo, em primeiro lugar, aí no desenvolvimento 2 posteriormente, em seguida, por outro lado. Dei um Google, assim, eu posso fazer uma tabelinha e colocar lá no, compartilhar com vocês, mas assim, o que não falta é conectivo, o que não falta é conectivo, e vocês utilizem, né, em abundância. Novamente, aí a gente tem, né, esses conectivos vai servir para estruturar o parágrafo, estruturar o período de vocês e para fazer referenciação, né? Porque no momento que você utiliza dessa forma, você está sintetizando o que você disse antes. Então, não esqueçam de utilizar os conectivos, tá? Então, competência 4, conectivos. E a competência 5 é elaborar proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. Então, é uma competência que vai analisar apenas o parágrafo de conclusão de vocês. Então, aí vocês precisam o quê? Elaborar uma proposta de intervenção que solucione o que vocês estão falando no texto. Porque, assim, o tema do Enem é amplo. O que vocês vão escolher defender é mais específico. Então, assim, vocês precisam elaborar uma proposta que relacione, né, que solucione apenas aquilo do texto de vocês. E o Enem, ele tem 5 características que é obrigatório de se ter numa proposta. E vocês a gente vai discutir isso na aula de conclusão, mas aí vocês cumprindo essas cinco características, a gente já consegue aí uns 160 de nota, sabe? Então, é uma competência que eu digo que, assim, é fácil da gente conseguir uma nota boa. Então, a gente vai trabalhar ao longo desse ano, se tudo der certo, para que a gente alcance esse notão no final do ano. E aí, a gente tem a competência final, né? Só para analisar o último parágrafo. E aí, as 5 características é isso, né? O que é possível apresentar como proposta, o que é que vocês vão criar, quem vai fazer essa proposta, como eu posso, qual vai ser o meio, né? Qual vai ser o modo de eu viabilizar? Qual é o modo de eu aplicar essa proposta? Qual é o efeito, né? O que ela vai fazer para a sociedade? Qual é o efeito que ela vai gerar? E, por fim, seria eu trazer alguma informação a mais, porque o Enem, como sempre, quer dificultar um pouquinho a vida do aluno, ele quer que vocês tragam uma informaçãozinha a mais, que aí vocês podem complementar, né, para ser a cereja do bolo da proposta de intervenção de vocês. Certo? Então, aí a gente também tem que respeitar os direitos humanos, a igualdade das pessoas, lembrar que o Estado é laico e várias outras características. Que, enfim, a gente não vai fazer uma proposta de intervenção ferindo o próximo. Isso é algo que a gente não só tem que aplicar na redação do Enem, mas aplicar na vida da gente, né? Então, de maneira geral, é isso. E aí a gente tem a atribuição de notas. Como eu já falei, ela vai de 0 a 200. E aí tem 0,40, né? 80, 120, 160, 200. E a gente vai tentando ao longo desse ano conseguir essa nota máxima, né? Principalmente competência 5, muito tranquilo, competência 4, enfim, a gente vai conseguir aquele notão. Hoje a aula é mais carregada de informação, porque vocês estão bem iniciais nesse assunto, e acaba que parece assim uma chuva, um terremoto. Meu Deus, a professora chegou cheia de coisa, chegou chegando, né? Mas assim, a gente vai ter muito tempo ainda para trabalhar, cada partezinha disso, então tenham calma, tá? Vou ler agora aqui as perguntas que eu vi que tinham várias. Professora, fiz uma redação no passado sobre esse tema. A senhora quer que eu faça outra ou mande a que já está feita? Eu preferia que você fizesse outra para a gente já começar esse processo de treino, viu? Porque, querendo ou não, você fez outra ano passado. E eu pedi no início da aula, até para quem chegou depois, que a gente fizesse realmente essa aula
como é que se fala, que a gente começasse esse processo de tentar escrever a cada 15 dias, né? Porque eu vou passar uma aula, uma redação hoje, vocês vão ter uma semana para escrever, e provavelmente os corretores vão ter uma semana para corrigir. Então, é importante que você já entre nesse fluxo. Eu queria que você começasse a escrever de agora, até porque reunir nessas informações que eu passei para vocês na aula de hoje. A próxima pergunta é de Vanessa. Professora, ao longo do texto, quantas citações tem que ser feitas? Então, eu não acredito muito nessa questão de, tipo, ai, tem que ter não sei quantas coisas. Porque o texto, por mais que o texto do Enem tenha uma forminha de bolo, né, essa formulazinha ali, você tem que fazer o que você acha que vai ser, ali ajudar na argumentação. Então, assim, mas é óbvio que é interessante, né, que você diversifique a forma de argumentar. Então, se você colocou uma citação na introdução, por que no desenvolvimento você talvez não utilize de uma alusão histórica ou cite um dado estatístico? Então, a gente realmente fluir, né? Utilizar de outros meios, porque ficar só naquela de citações, e até porque eu sei que vocês ficam na pira de querer decorar as citações. E passo o ano todinho tentando decorar as citações, o que é importante, mas assim, não vamos se prender, né? Então, tem outras formas de a gente também argumentar. Citação, alusão histórica, citar algum dado estatístico, citar um fato histórico, um fato atual, né? Algum acontecimento que tenha acontecido nesse ano, no passado. Então, assim, tentar diversificar mesmo. Então, citou uma, tenta fazer outras formas. Tente fazer referenciação, enfim. Então, vamos tentar não ficar só em citação, porque também botar uma citação na introdução, um desenvolvimento e na conclusão fica demais, sabe? Qual o tema da redação já responderam, né? Que é o lixo e a sociedade de consumo no Brasil. Esse tema que a senhora passou vai ter algum texto? Vai ter sim, texto motivador, tudo direitinho. Vou fazer uma ficha com proposta, bem direitinho, assim, bem bonitinho, porque não posso, né, só jogar vocês ao léu, escrevam aí. Eu tenho que dar uma base até para os corretores saberem, né, qual é o caminho que eu estou seguindo ali de pensamento que eu quero que vocês escrevam. Óbvio que vocês não vão se limitar apenas aos textos motivadores, então eu quero que vocês saiam dali, pesquisem algum documentário que possa ser citado na introdução, ou alguma música, algum filme, informações extras, não se prendam àquilo, né? Um texto motivador igual no Enem, vocês têm que ir além daquilo. Mas vai ter sim uma ficha para vocês começarem nesse estudo sobre a temática, certo? A professora vai disponibilizar o slide no Google Slides. Sim, com certeza. Vou disponibilizar não só o slide, como a cartilha completa do participante, porque querendo ou não, a aula de hoje acaba sendo um pouco mais corrida, e é uma aula com muita informação, eu tenho plena consciência disso, mas 50 minutos, infelizmente, não tenho como mastigar com vocês, mas eu vou compartilhar logo o slide, a cartilha do participante e vou colocar logo o tema da redação, porque eu sempre que termino a aula, eu faço logo tudo de uma vez. Porque se a gente deixa para colocar amanhã, acaba esquecendo, certo? Eu acho melhor usar alusões ou dados na introdução. Citações prefiro usar no desenvolvimento. Pode ser, não há regra sobre isso. Cada aluno vai encontrar um jeito melhor de escrever. Por isso que eu peço que vocês não, gente, por favor, produzam. Isso é a maior coisa assim que eu posso falar para vocês. A maior dica é escrevam. Que aí Melquias está falando que ele gosta dessa forma. E provavelmente, para ele saber que ele gosta de escrever dessa forma, ele treinou antes. Não foi uma, nem foi duas, nem foi três. Chega uma hora que a redação de vocês vai estar tão internalizada, que vocês já vão saber a forma como vocês gostam de introduzir, a forma que vocês gostam de desenvolver. E só assim vocês só vão descobrir isso treinando. Então, a gente tem um ano inteiro para vocês descobrirem, né, como vocês gostam de fazer o texto de vocês. Aqui a gente dá um caminho, mas assim, como vocês vão chegar lá, há diversas possibilidades. E o jeito que Maria Eduarda vai gostar de escrever provavelmente não vai ser igual ao de Maria Vitória. Então aí a gente tem, né,
várias possibilidades. Eu não quero mesmo, não gosto de ser aquelas professoras que dizem, olha, vocês vão fazer dessa forma. Eu vou dar caminhos, vou dizer, olha, introdução tem que ter isso, desenvolvimento tem que ter isso. Mas o que vocês vão colocar lá é a escolha de vocês, certo? E havia a última pergunta, eu acho, que é de Maria Eduarda, se vai ter quantidade de linhas. Quantidade de linhas que o Enem pede, né? O máximo de linhas que o Enem solicita na folha vai ser 30 e aqui a gente vai manter, que é 30. Inclusive, também acabou de me lembrar, eu tenho um PDF da própria folha do Enem. Não me perguntem como eu consegui. Mas foi pelo Google, enfim. É, eu vou colocar lá. Então, quem tiver disponibilidade, tiver impressora em casa, ou tiver como imprimir e sair tirando xerox, é ótimo, porque você já vai ter uma folha lá do tamanho do Enem, com a quantidade de linha, com a folha do Enem. Vocês vão se preparar nela. Também, se não tiver, folha de caderno, mas saibam que o tamanho ali, o espaçamento é totalmente diferente, mas o máximo de linhas é 30, viu, gente? É 30 no Enem, não vamos escrever redação com 35 mais que isso, porque vocês não vão estar se preparando da maneira correta. E eu vi que meu tempo estourou, mas tem mais uma pergunta. Eu gosto de definir o tema na introdução. Pode sim. Gente, sobre questão de introdução, desenvolvimento, próxima aula vai ser só sobre introdução. Eu vou mostrar a quantidade, eu tenho uma ficha para mandar para vocês também, só sobre isso, já está prontinha ela. Vocês vão ver a quantidade de possibilidades da introdução. Então, assim, cada aluno aqui provavelmente vai se encontrar num jeito. Então, não fiquem presos. Pode ser definição, pode ser alusão histórica, pode ser dado, pode ser citação. A gente vai ver cada uma dessas com calma, viu? Eu espero que eu tenha ajudado, assim, ter dado uma luz. Não me matem se a aula de hoje foi um pouco corrida, ou se realmente é muita informação e eu tenho plena consciência disso, viu? Vamos ter calma, não desapavore. A gente tem um ano ainda aí para trabalhar isso. Qualquer dúvida, meu WhatsApp tá lá, eu tô no grupo, é Bárbara Braz, eu acho. Enfim, tem minha fotinho, dá para identificar quem eu sou. Vou colocar lá no Google Sala de Aula, vou ver se a sala já tá feita, ou se eu tenho que criar, e compartilho lá, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Novamente, estou livre para dúvidas, sugestões, qualquer coisa. Podem falar. E é isso, e vamos começar a escrever. O primeiro texto é mais diagnóstico, então escrevam, por favor. Eu peço do meu coração mesmo, que vocês escrevam. Sem vocês escreverem, a gente realmente vai ficar estacionado, certo? Então, um grande beijo, um grande abraço. Daqui a 15 dias a gente se vê. Mas já vou colocar agora todos esses materiais que eu prometi lá no Google Sala de Aula, tá? Tchauzinho e até a próxima.